eu sempre explico isso, porque tem gente nova aqui, né? E depois da pandemia, os cultos da nossa igreja, eles ficaram de manhã, né? O culto maior. E à noite nós percebemos que os membros, a maioria dos membros da igreja, não retornaram para o culto da noite, só para o da manhã. Domingo de manhã, às 9 horas, nós temos classe de escola bíblica para crianças, adolescentes, jovens, começando agora, e adultos. E na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui um encontro com adolescentes e jovens. O encontro, na verdade, ele começa às 4 horas da tarde. Fala. Sexta e sábado. Nós teremos os 2 encontros. Então, sexta às 16 horas já tem adolescente por aqui, né? Aí se estende, aí o pessoal que gosta de jogos, essas coisas, vai até 20 horas. Às 20 horas a gente vai ter um lanche, e 20h30 a gente vai falar sobre o vício. Você tem algum vício? Ou não? Não? A gente vai falar sobre o vício da novidade. Como que as pessoas estão viciadas em novidade. E o instrumento que elas mais usam é esse daqui, ó. E elas estão viciadas nesse instrumento e elas só querem saber de novidades, e isso se tornou um vício, não sei se você sabia. Quem vai estar falando é o Jean e eu, né? O Jean é o palmeirense que estava lá atrás na recepção, né? E você não conhece muito a história dessas pessoas que andam aqui na nossa igreja, mas um dia o Jean precisa dar um testemunho da vida dele, né? O testemunho de vida do Jean é assim, negócios bem, né, impactante, essa é a palavra. Então, ele não ouve muito bem, ele tem problema de audição, tá vendo? Né, Jean? Estou falando que você vai dar um testemunho. Então, a gente vai pegar uma carta do livro do C.S. Lewis e vamos trabalhar o tema do vício da novidade. O Jean vai ser o preletor, eu vou conduzir ele. No sábado, nós teremos aqui um encontro de adolescentes e jovens. A partir de que horas? Você sabe, Marcão? É 18h30 ou 19? Sabe aí, o Polinho? Sábado com o horário? 19 horas. Está marcado? Estava marcado. Então, 19 horas. Aí vai estar lotado de jovens aqui e adolescentes. Nós vamos ter aqui em torno de 200, 250 jovens no próximo sábado, às 19 horas. E você também está convidada, tá bom? Então, esses eram os avisos que eu tinha para dar, que eu não podia esquecer. E hoje, para conversar comigo sobre o tema que o Marcão escolheu, está com ele. E eu sempre fico pensando assim, quando alguém entra aqui, ela entra numa expectativa de ouvir alguma coisa. Mas, às vezes, ela não ouve o que ela gostaria, né? E acho que vai chegar um dia que eu vou chegar aqui e falar assim, você quer ouvir sobre o que hoje? Aí você vai me falar. Aí eu vou abrir a Bíblia e vou te falar sobre o que você quer ouvir à luz da Bíblia, à luz do Evangelho de Jesus. Né? Essa é a minha esperança um dia. Marcão, é com você. Boa noite, feliz aqui que a igreja tá cheia pelo padrão noturno, mas a gente tem uma vantagem à noite. Está mais fresquinho. Se viesse hoje de manhã, você não... Estava horrível aqui, esse calor aqui, mas agora está um pouco mais gostoso. E é mais familiar aqui esse ambiente, né? Há um tempo atrás, para quem é novo, a gente está fazendo esse novo tipo aqui de conversa, tá? A gente expõe algumas questões, né? Faz um podcast. Vocês ficam à vontade, se tiver alguma dúvida aqui, para conversar. Hoje o tema que eu vou falar é lugar secreto. Eu me inspirei nessa palavra porque uma vez por mês a gente é escalado aqui a gente faz parte aqui do grupo de adoração e justamente naquele dia tocou essa música Lugar Secreto. E eu estou assim um pouco mais
prestando atenção no que a gente canta. E eu fiquei assim, e eu não vou citar toda a letra, mas no meio dessa letra, o refrão dessa letra, ela diz que eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E eu fiquei imaginando onde que fica, do que ela está falando, desse lugar secreto, do que o autor, o compositor, ele estava querendo falar sobre esse lugar secreto. E eu me inspirei, com isso eu pensei no texto de João, que fala sobre uma mulher samaritana que vivia uns problemas que nós vivemos, muitas vezes nós vivemos, e o texto está lá em João 4, 19 e 24, eu li a parte da música, agora eu vou também ler, eu vou ler você pode me acompanhar, João 4, 19 e 24, mas eu vou ler na tradução da Bíblia Mensagem, de Eugene Peterson, que o pastor citou aqui agora. Todos, eu creio que conhecem a história de uma mulher que encontrou Jesus quando ela foi buscar água no poço, mas eu vou destacar só esse texto aqui, essa parte desse trecho, o trecho desse texto, que diz assim: o Senhor é profeta? Então tira uma dúvida. Os nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem que está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai. Mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como se tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade, já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto, ele deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto, na presença dele em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Na tradução tradicional, ele diz que Deus, os adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e é esse que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não vou falar hoje sobre a questão do espírito, tá? Eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu quero fazer até um comparativo com o capítulo anterior, quando ele conversou com Nicodemos e falou sobre a questão do espírito. Mas eu queria hoje refletir sobre a questão da verdade. Que verdade é essa? Aqui a gente encontra uma mulher assim que parece muito com a vida da gente, uma pessoa que teve frustrações na vida, uma pessoa que tem vergonha de quem era uma pessoa rejeitada, era uma pessoa que julgada e se escondia dos outros. E ela não conseguia ter felicidade, mas ela tentava encontrar essa felicidade num tipo de adoração. Então vinha uma dúvida, porque ela queria saber onde que eu vou adorar o Pai, aonde que eu tenho que buscar Deus, aonde que eu vou tirar minhas angústias, aonde que eu vou tirar meus temores, aonde eu vou tirar minhas dores. E ela buscava aquilo que a religião, ela induz a nós, você tem que ir no templo buscar essa paz, você tem que ir no templo buscar esse local, esse refúgio. Mas ela não conseguia encontrar dentro do templo, dentro da religião, as respostas para a vida dela, as respostas, aquilo que ia tirar ela daquela angústia. Por quê? Porque ela estava naquela tradição de que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas você tem o lugar certo para adorar. E é interessante que a primeira coisa que também a gente aprende é que Jesus, ele derruba o templo. Ele dizia que esse templo vocês podem derrubar em 3 dias e eu vou edificar um outro melhor. Ele, na verdade, ele estava derrubando os templos. O pessoal, olha como é o templo de Jerusalém, olha que bonito aqui.
Mas não importa se isso é bonito, eu não quero que vocês venham adorar no templo, mas é interessante como Jesus ele derrubou o templo, explicou que a forma de adoração é outra, mas o ser humano, o cristão, ele foi lá e construiu o templo de novo e disse, é aqui que você vai adorar a Deus, é aqui que você aqui que você vai buscar. É incrível como a gente sempre pega o caminho, né, ao contrário daquilo que Jesus diz. E nesse templo aqui, que a gente está falando, ele envolvia as seguintes questões, né? Quando você vai, eu conheço aquele a quem eu adoro, que Deus que eu adoro? Essa questão que eu quero falar hoje. Qual a forma correta de adorar? Se é com silêncio, com choro, com barulho, com rituais. E onde eu encontro Deus? Qual que é o lugar consagrado para eu buscar Deus? Eu fiz essa ligação nesse lugar secreto porque eu queria descobrir aonde fica esse lugar secreto. Então, e 3 textos aqui eu quero abordar hoje, 3 pensamentos, 3 assim, questionamentos eu quero colocar. Onde é esse lugar secreto? Como está esse lugar secreto? E qual é a estrutura desse lugar secreto? E eu não sei se você quer falar ou você quer continuar. Então, pode. Deixa eu fazer uma... Vocês estão entendendo onde ele está indo? Vocês conhecem bem os textos que ele já citou de cor. Ele citou textos em que Jesus, diante dos fariseus, ele disse assim, este templo, ele está se referindo ao templo de Jerusalém, este templo que é o lugar de adoração de vocês, embora Jesus estava falando, usando uma outra metáfora, ele estava falando do corpo dele, mas ele estava falando também do templo. Ele estava falando de várias coisas ao mesmo tempo. E dos templos que foram derrubados, nós levantamos outros, mas esse de Jerusalém não. Não mais. Se você for lá hoje, em Jerusalém, não tem templo lá, não. E nós temos essa ideia que a religião nos coloca de que nós vamos encontrar a Deus aonde mesmo? Onde você encontra Deus? Hã? Na igreja. Que lugar da igreja? No templo. Mas onde você encontra mais a Deus? Onde mais você encontra Deus? Você encontra Deus no coração de vocês? Ele está aí? Tá? Que bom que ele está aí. Onde mais você encontra Deus? Aonde mais? Oxe, qualquer lugar eu encontro Deus. Eu encontro Deus em qualquer lugar. Eu encontro Deus quando eu vou lá no supermercado. Né? Bem interessante, bem interessante. Eu conversava com uma pessoa que encontrou Deus no centro de Umbanda. Ela falou, eu me converti lá. Acredita, pastor? Que o Espírito Santo falou comigo ali. Eu falei assim, verdade? Ele falou com você lá? Falou. E eu me converti ali. Eu estava ali diante de todo aquele ritual e o Espírito Santo falou comigo. E aí eu me converti. E aí ele traz o testemunho dele. Porque nós fomos colocando barreiras, por exemplo, será que Deus está ali atuando num bar de esquina? O Espírito Santo está ali. Cuidado para você não transformar Deus num Deus panteísta. Por exemplo, Deus está na madeira, né, na árvore. Ele está aqui na árvore? Ele não pode estar na árvore. Porque Deus é espírito, no sentido de que ele não pode ser, vamos dizer assim, habitado, né, num lugar em que você constrói e coloca ele. Não é isso que ele está falando. E eu não sei como o Marcão vai fechar esse assunto, porque ele falou que do lugar secreto, e falou do lugar que a gente busca, e normalmente a maioria das pessoas acha que é numa igreja.
Só que tome cuidado em você fechar na sua mente de que você só vai encontrar Deus numa igreja. Porque existe uma dimensão que o inimigo usa, que é assim, quando você se decepciona, o inimigo amplia isso dentro de você. E normalmente as pessoas se decepcionam dentro da igreja, ou dentro de um templo. Porque elas olham para dentro de um templo e dentro de uma igreja, elas falam assim, mas como isso pode acontecer aqui dentro? E elas ficam decepcionadas. E quando elas ficam decepcionadas e o inimigo usa essa decepção para ampliar ainda mais isso dentro da pessoa, porque aconteceu dentro de um templo, ou aconteceu dentro de uma comunidade de fé, às vezes essa pessoa ela abandona a fé dela, abandona a igreja, e ela não quer saber mais de igreja, de templo nenhum. Então ela vai para outro lugar buscar a Deus. Essa mulher não tem lugar no templo de Jerusalém. Essa mulher não tem lugar nem entre as mulheres da sua comunidade. Porque se você ler esse texto de João, qual era o horário que essa mulher ia buscar água? Meio-dia. Mas quem sabe, desde os primórdios, e ainda hoje no Nordeste brasileiro, que horas as mulheres buscam água? Meio-dia? Que horas que elas buscam? Primeiro horário, cedinho. E essa mulher não faz esse movimento. Esse movimento de buscar água de manhã é um movimento que existe um DNA milenar na história. Que você pode ver no Oriente, você pode ver no Ocidente, você pode ver no Nordeste do Brasil. E essa mulher não vai buscar água, por quê? No horário de manhã, porque ela já está vivendo de forma secreta. Ela não pode se expor. Ela já vai precisar viver de forma um pouco escondida. Porque ela não tem espaço nos lugares, normalmente, que nós dizemos que é um lugar para todas as pessoas. Nós, às vezes, dizemos que a igreja é um lugar para todos, né? Que venha de qualquer jeito, né? A gente até fala para o pessoal, ó, eu não apresentei, mas ele está lá atrás agora. Lá. Fica aí, Jean, não sai não, olha lá para trás, ó. Dá uma olhada, esse é o Jean. Mas aí você fala para ele, aí ele usa o texto bíblico, venha como quiser. Aí ele vem com a camisa do Palmeiras. Tipo assim, não é também assim, pega o texto bíblico e usa de forma literal, venha como quiser na casa do Senhor. Né? O que ele falou? Não entendi. Não? Não existe, existe, depois eu vou te mostrar. Venha como estás. Inclusive se transformou num hino. Eu venho como estou. Lembra desse hino? Do cantor cristão? Não, né? Só os mais antigos. Essa mulher já vive em segredo, em secreto, já vive num lugar que não é o lugar comum. Ela não tem esse espaço. E quando a gente se encontra nessa situação, a vida vai ficando um pouco complicada. Porque o que os outros vão dizer da gente, o que o pastor vai dizer da gente, o que os outros irmãos vão dizer da gente. E aí eu volto para você, Marcão. Eu acho importante esse lugar secreto, porque, é isso que eu ia falar, ela já estava buscando, sem querer, ela já estava em segredo e ela foi buscar aquele que estava secretamente, ela nem sabia, mas ela já foi buscar alguém. Eu falo desse lugar secreto porque, às vezes, a gente pensa, onde que é esse lugar? Será que é um quartinho, embaixo da escada, um momento? Eu não sei onde é esse lugar, porque ele é secreto. Se ele é secreto, então é só você e Deus que sabe onde fica. O Peterson falou que é naquele íntimo do meu ser, que é aquele... E nesse íntimo do ser, e aí eu queria falar aquilo quando Deus nos diz que Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu queria dizer o que é essa verdade. Porque dentro do templo, a gente parece que
adorar em verdade é você adorar quando está tudo bem para Deus e ser totalmente grato, ser totalmente levar e cantar e ter aquela aparência que a gente tem dentro do templo, que não é errado, que o templo realmente é um momento é o de ajuntamento. Jesus não é contra o ajuntamento, tá? Mas assim, nesse momento de ajuntamento, a gente às vezes expõe aquilo que talvez a gente não está sentindo. Não que realmente as pessoas que vão expor não estejam mentindo também, mas eu quero assim dizer no íntimo, quando eu estou adorando a Deus, eu estou adorando com verdade. O que é adorar em verdade? Será que a verdade é só você estar bem com Deus, ou você adorar em verdade é também quando você expõe os teus sentimentos, as tuas angústias, as tuas tristezas, as suas decepções? É aquele momento do secreto em que é só você e Deus, porque Ele sabe, e o que Ele espera assim, é que você, naquele momento do íntimo, você coloque tudo, desabe sobre Ele, tudo aquilo que está tendo na minha vida. Ele quer pessoas originais. Adorar em verdade, às vezes a gente expor para Deus, não expor para o próximo, mas expor para Deus tudo o que a gente sente, porque Ele quer pessoas sinceras. Ele quer dar a mão, Ele quer ajudar, Ele quer saber qual o seu problema, o que você está sentindo e o que você é. Eu gostei muito da palavra de um pregador que dizia que muitas vezes a gente vem se esconder de Deus dentro do templo. É estranho, né? A gente se esconde de Deus dentro do templo, porque é ali que eu vou mostrar, eu não vou fazer uma adoração em espírito e em verdade, mas em uma adoração em mentira, em carne e em mentira, porque eu não estou vivendo aquilo que Deus está aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu quero expor. Mas nesse lugar secreto, que os outros não precisam saber, só Deus que pode, é um lugar onde eu posso expor a verdade do meu eu, a verdade do meu ser, a verdade do meu íntimo. E às vezes pode ser em silêncio, ou pode ser em voz alta, não importa, o importante é falar em verdade. Eu quero citar aqui um texto de Lucas 18, 11, 14, em que teve uma adoração íntima falsa e uma adoração verdadeira exposta. Lucas 18, 11, 14, e na tradução da NVI ele diz assim que o fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe disse que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Percebe que essa nossa adoração, esse íntimo, esse secreto, ele tem que ser exposto em verdade, porque ele se exaltou no íntimo dele, se glorificando por aquele que fazia, mas o outro chorava e se lamentava pelo que ele era, buscando a misericórdia. Quem que agradou o Pai? Agradou aquele que se manifestou a Deus em verdade. Esse caso foi público, mas você pode se manifestar a Deus em verdade no seu íntimo, no íntimo do seu ser, e confessar os seus erros, ou as suas dores, ou as suas tristezas. Então, esse lugar íntimo é aquele lugar, onde fica esse lugar? No nosso íntimo do nosso ser. E como é esse lugar? Você quer continuar, João? Posso continuar?
como é que esse lugar, esses dias se você vem aqui durante a semana, a gente fez a gente não, né? Eu só olhei. Aqui o pessoal fez uma limpeza ali em todas as salas e no almoxerifado, e é incrível como nós somos acumuladores, né? Quem via assim, semana a bagunça que estava e quantas tranqueiras tinham dentro daquele local lá, e o pessoal lá fez uma limpeza sensacional ali, jogou fora tudo que tinha. E é incrível como é que esse lugar, quando a gente pensa num lugar secreto, num lugar assim, às vezes a gente pode pensar assim, num lugar que está tudo organizadinho, tudo limpinho, ou será que esse lugar está precisando de uma organização, ele está precisando de uma limpeza? Como é que está esse meu íntimo, meu ser? Como é que ele está? Como é que ele está? Ele está cheio de... Ele está acumulado de quê? De coisas, de tristezas, de raiva, de ira, de coisas que não nos levam para nada, e precisa, às vezes, de um lugar, porque às vezes a gente não consegue ter esse contato nesse lugar íntimo, porque a gente precisa, às vezes, dar uma arrumada e pedir para que Deus nos arrume. Romanos 2,5. Ele cita uma das coisas que nós nos acumulamos. Ele diz, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ira pode ser uma coisa que a gente acumula, mas a gente pode estar acumulando falta de perdão, a gente pode estar acumulando dentro de nós medo, angústias, e por causa dessa teimosia a gente não deixa que Deus nos arrume e que limpe esse lugar secreto para que a gente possa adorá-lo. Continua? Não, eu vou falar um pouco. Eu gostei muito da ilustração dele, porque quando eu olhei aquele quartinho, eu falei, como é que saiu tanta coisa daqui? O pessoal que limpou foi pegando as coisas e colocando assim no chão, e daqui a pouco o corredor inteirinho estava cheio de tranqueira. Eu fiquei pensando se nós temos a capacidade sozinhos de limpar o quarto, o coração. E eu não tenho certeza. Eu acho que não dá para fazer sozinho. Precisa de ajuda. Essa mulher precisava de ajuda. E Jesus, ele vai falando toda a verdade sobre ela. Toda a verdade. E ela fala uma única verdade, que ela diz assim, esse último marido que eu tenho, nem é meu marido. Aí Jesus fala assim, isso daí o que você disse é verdade. Mas o outro texto citado pelo Marcos fala sobre o publicano, que no íntimo, olha só, ele orava no íntimo. Será que tem gente que ainda ora assim? Senhor, te agradeço. Eu sou bom demais. Dentro do meu coração é só coisa boa. Dou dízimo direitinho na igreja. Vou em todos os cultos. Não falta em um. Leio a Bíblia todo dia. Não esqueça. Oro todo dia. Te dou graças a Deus, porque eu não sou como essa minha vizinha. Está vendo essa minha vizinha? Essa minha vizinha, só Deus na causa. Te dou graças a Deus que eu não sou como ela. E qual é a verdade sobre essa pessoa? Deus fala assim, tu é mentiroso, lascado. Olha seu coração, cheio de ódio, cheio de angústia. O texto que o Marcos leu, 2,5, coração obstinado, teimoso. Percebe onde Jesus está querendo chegar? Nessa experiência do lugar secreto, na questão do íntimo do seu ser. Então, qual é a verdade sobre o seu íntimo e sobre o meu? Esse que é o lance
do lugar secreto. Qual é a verdade? Diz aí. Abre aí. A verdade é que está ruim o negócio. Eu não aguento mais viver em casa. Eu não aguento mais essa situação. Eu já andei para cá, já arrumei marido para cá e para lá, já mudei de serviço, já mudei de igreja, já mudei, vou mudar. E parece que o negócio não acerta aqui dentro do meu coração. E aí, Jesus vai falar assim, porque você precisa encarar a verdade sobre você, sobre o que está aí dentro. Não adianta fugir. Encara o que está aí. Recentemente eu atendi a um casal, em que a mulher falou assim, pastor, quer saber a verdade sobre o meu casamento? Quer saber a verdade? Então senta aí que eu vou te falar a verdade. Na frente do marido. A mulher começou a contar uma história que eu falei, caramba, mas vocês fizeram tudo isso? E não dá mais para ficar junto. Essa é a verdade, pastor. Então, a partir de agora, eu preciso ir para outro lugar. E sem ele, ela falou para mim, sem ele, essa é a verdade. Se eu quer ouvir mais, eu falei assim, não, já está bom. Já está bom. Mas essa é a verdade. Eu fiquei impressionado com a coragem daquela mulher. Impressionado. E é isso que Deus quer ouvir da gente. Qual a verdade que está dentro da gente? E nós precisamos de ajuda, para que seja a ajuda do Espírito Santo, seja a ajuda da palavra de Deus que nos lê, seja a ajuda às vezes de um terapeuta, seja a ajuda de um pastor, de uma pessoa. Mas às vezes nós nos fechamos e entramos num processo chamado negação. Nós não queremos enxergar que nós estamos nesse lugar. E a gente nega as coisas. A gente nega que exista isso, a gente nega que tem essa história na nossa família, a gente nega e a gente sai negando. E Deus está querendo dizer assim, para de negar, meu. Estou aqui. Sabe qual é a verdade sobre mim? É que eu te acolho, eu te recebo, eu te ajudo, eu ajudo você a perdoar, eu ajudo você a seguir, eu ajudo a você a limpar esse coração aí cheio de tranqueira. Mas você precisa reconhecer a verdade que está dentro de você. E isso é adorar em espírito e em verdade, não é? No íntimo do ser. E eu vou falar o último questionamento sobre esse lugar secreto, é como é que ele é estruturado. Um quarto estruturado com cimento, tijolo, e a gente faz o nosso quarto, mas como é que é esse lugar secreto? Será que esse lugar secreto ele é composto por medo, vergonha e culpa? Medo, vergonha e culpa são os pilares da religião. Porque a religião ela impõe em nós o medo, a vergonha e a culpa. Ou ela é estruturada com base no evangelho, que é na graça, no amor e na fé. Como é a estrutura, como é que é esse quarto, esse lugar secreto? E eu pensando, nós temos vários tipos de medo. E eu queria citar um dos medos que nós temos, que é o medo da letra. 2 Coríntios 3,6, ele diz que, Paulo escreve assim, que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E parece que a gente não tem às vezes, dificuldade de chegar perto de Deus, porque a gente gosta muito de viver de acordo com os versículos bíblicos. Principalmente quando a gente cita alguma coisa sobre fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, realmente Deus ele gostaria que nós tivéssemos fé. Mas se você não tiver fé, Ele vai deixar de te amar? Se por causa das circunstâncias da tua vida, de algum dissabor e a tua fé ela cair, deixaria Deus de me amar porque a minha fé ela se abalou?
O texto que eu já usei uma vez, quando tudo é possível ao que crê, mas aquele texto daquele pai que pedia, que falou assim, Senhor, eu já não tenho mais fé, ajuda, cura esse meu filho, porque depende da minha fé, ele não vai ser curado. Aí Jesus, ele rejeitou, você achar que você não tem fé, ele não vai ser curado. Percebe que, às vezes, a gente tem medo dessa questão da letra, né? E porque às vezes a religião impõe essas coisas, mas nesse momento de intimidade, que eu falo aqui desse lugar secreto, é onde você pode expor, Deus, assim, eu tô precisando renovar a minha fé, me faz eu crer, desculpa, às vezes, se eu estou chateado, e às vezes até eu vou falar uma coisa, será que a gente pode brigar com Deus? A gente pode lutar com Deus? Bom, a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. Não ganhou. Jonas, ele brigou com Deus. Você até pode brigar, você vai perder a disputa, vai perder a razão. Mas ele vai me castigar, se ele vai jogar a sua ira sobre mim, se eu brigar com ele, se eu lutar contra ele. Percebe que quando a gente chega nesse íntimo, a gente está num íntimo tão grande com Deus que a gente pode até ter uma DR, a gente pode até discutir relacionamento com Deus. E é tão bom isso. É verdade que o ideal seria que a gente tivesse fé, né? A gente realmente acreditasse que tudo que acontecer na vida da gente, realmente a gente pudesse descansar, que era isso que Ele queria. Mas se não for, Ele vai me amar desse jeito mesmo. Isso é o medo, às vezes, que a gente tem, a vergonha de sermos quem nós somos, porque essa mulher tinha vergonha de ser o que ela era, mas o Jesus, ele é aquele que nos liberta dessa vergonha, ele nos liberta também da culpa, porque essa culpa ela foi paga lá na cruz e foi o suficiente. Percebe que quando a gente chega nesse lugar íntimo, nesse secreto, a gente consegue descobrir essas coisas. É por isso que eu faço um convite, né, que não tem como uma vida estruturada nesse medo, nessa vergonha, na culpa. Ele tem que ser derrubado, estruturado, e ele tem que ser reconstruído através da graça, do amor e da fé. Saiba que a graça, ela é suficiente para tudo. Acredita na graça, tenha fé na graça, e tenha fé no amor. Vai por mim que a graça, ela é tudo, sabe? Deus, Ele trabalha maravilhosamente, a gente tem que aceitar essa graça. E eu vou terminar, já passo para o pastor, ele encerra também, e a pergunta, onde que é esse teu lugar secreto? Onde que está o íntimo do teu ser? Eu queria convidar, assim, para que, se você estiver angustiado, se você tiver algum problema, assim, busque no íntimo do teu ser esse lugar que é só você e Deus, e não tenha medo de se expor para Ele, dizendo, olha, eu não estou legal, eu estou com problema, eu tenho esse histórico ruim, eu quero me libertar, porque é nisso que Ele vai trabalhar, e quando Ele trabalha, você vai expondo a tua verdade, a tua vida. E diz a palavra de Deus que Deus Ele não vai buscar adoradores dentro do templo. Ele vai buscar, o que Ele busca são aqueles que o adoram, seja em qual for lugar, em espírito e em verdade. E eu encerro por aqui, o João. Amém. Será que dá para a gente cantar esse cântico? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Conhece esse cântico? Lugar secreto. Enquanto a gente vê se dá para cantar, o Marcão disse que Jacó lutou com Deus e perdeu. Mas, na verdade, ele ganhou. Na verdade, Deus venceu a luta. Mas por que Jacó ganhou? É a mesma coisa com Davi, e vai ser a mesma coisa com a gente. Davi foi... a Bíblia diz que Davi
diante dos olhos de Deus, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Deus disse isso de Davi, não disse isso de Abraão, não disse de Jacó, não disse de Moisés, disse de Davi. Este é um homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. E aí Jacó também lutou com Deus, perdeu a luta, mas ganhou, porque ele chegou e falou assim: Deus, não dá mais, eu estou arrebentado, mas antes de você ir embora, me abençoes, me abençoes. Ele precisava encontrar com o irmão dele, Esaú. Eles tinham quebrado o pau, fazia anos que eles não se encontravam, mas ele não queria encontrar com o irmão porque Jacó era safado. O nome Jacó significa suplantador, que dá nó em pingo d'água. É isso que significa Jacó. E ele era triste. E a mesma experiência é essa, do lugar do íntimo, do secreto, porque Davi e Jacó encontraram esse lugar. E Davi é essa pessoa segundo o coração de Deus, porque ele diz quem ele é. Ele fala assim: tu sabes que eu sou o maior pecador que existe, sabes que eu adulterei, sabes que eu mandei matar, que eu sou assassino, eu sou o pior. Paulo vai dizer: eu sou dos pecadores o maior pecador. Então, quando Deus vence na nossa vida, é quando a gente reconhece essas coisas. A gente fala: é isso mesmo, Deus, a gente é ruim mesmo, mas graças a Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pela fé que você coloca no meu coração, e eu não preciso mais ter medo, eu não preciso mais ter vergonha, eu não preciso ter mais o quê? Culpa. Não preciso mais. Posso andar bem diante de ti e diante dos homens. Por isso que eu sou uma mulher também, um homem segundo o seu coração, né? E Deus quer essas pessoas. Ele está procurando essas pessoas que o adorem nessa noite, nessa verdade. Nessa verdade. Ah, como é bom andar nessa verdade, porque outra pode complicar a gente. Então a gente encerra com esse cântico, e aí nós vamos para casa, vamos fazer esse cântico a nossa oração. Eu não lembro o cântico, eu só lembro o refrão, né? A gente canta só o refrão, então, pode ser? Só o refrão. Vocês lembram do cântico? Lembra? Lembra? Então ajuda a gente a cantar, e a Lisene vai ajudar a gente a cantar. Do início, Paulinho, por favor. Tu és tudo que eu mais quero. Lembrei. O teu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tá bom até isso. Não precisa treinar. Minha oração é que ainda essa noite você possa conversar francamente com Deus e colocar diante dele tudo que está dentro do seu coração, sem medo, sem culpa, sem achar que Deus vai te julgar, e adorá-lo em espírito e em verdade, e ser agraciado por Deus, sair desse lugar mais leve, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus vai dizer. Então a minha oração é que você possa desfrutar disso, seja lá quando você estiver no travesseiro, aqui, quando você estiver indo para casa. Essa é a minha oração, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito estejam com todos nós. Boa semana para você.